a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Diana Nunes e hoje trago-vos aqui uma convidada, que é a Ana Teixeira, uma das fundadoras da app Mudei. Ana, antes de mais, muito obrigada por estares aqui e por falares deste projeto. Eu acho que é essencial falarmos de seguros quando se trata também da realidade portuguesa, da parte financeira, da parte da gestão e daquilo que é importante para os portugueses em termos de bem-estar. E acho que um seguro tem aqui alguma conotação negativa, visto como despesa, portanto vamos falar aqui um pouco sobre isso e desde já muito obrigada por estares aqui. Fico contente de poder falar também sobre estes temas e falar com alguém que é especialista sobre os mesmos. E por isso a pergunta-chave será aqui: quem é a Ana? E, neste caso, fala-nos então sobre o teu projeto. Ana, obrigada pelo convite de estar aqui a falar. Eu tenho seguido atentamente o teu canal, acho que é extraordinário o trabalho que estás a fazer. Acho que realmente toda a parte da literacia, da informação financeira é extremamente importante para as pessoas poderem ser autónomas e confiantes nas suas decisões e poderem planear a sua vida e, portanto, muitos parabéns pelo trabalho que tens a fazer. Relativamente a mim, eu sou uma das fundadoras da Mudei, portanto, o meu nome é Ana Teixeira. A Mudei é uma startup portuguesa que chegamos agora recentemente ao mercado. E a Mudei nasce muito da minha experiência lá fora. Eu estive fora de Portugal muitos anos, desde 2011. Fui estudar para o Reino Unido, fazer o meu MBA na Universidade de Cambridge. E estive sempre envolvida, tive sempre a oportunidade de estar envolvida em projetos inovadores nesta área de seguros, de modelos digitais de distribuição de seguros. E, portanto, a Mudei nasce muito fruto disso e da minha experiência profissional e também da minha experiência pessoal. O que é a Mudei em concreto? A Mudei é uma nova plataforma de gestão e compra de seguros, 100% digital, totalmente gratuita para os seus utilizadores. E, portanto, o que é que as pessoas podem fazer através da Mudei? O que é que isto significa? É isso, significa o que é na prática? O que é isto? Isso, o que é? No fundo, através da Mudei, as pessoas podem comprar seguros, 100% online. E, portanto, podem desde a simulação, a comparação e a compra dos seguros online. E, portanto, nós fazemos uma pesquisa de mercado para as pessoas, apresentamos as soluções que temos. Dentro das soluções, fazemos uma avaliação da necessidade das pessoas e, portanto, sugerimos quais é que são os mais indicados para as pessoas. E depois elas têm a oportunidade de escolher, de comparar o que é que o seguro inclui e o que é que o seguro não inclui. E depois comprar em minutos online, no seu próprio tempo, em qualquer dispositivo, sentados no sofá ou a beber um café, e portanto conseguem perfeitamente fazer isso. Neste caso, eu pego na app e estou interessada num seguro. Eu posso então ver o que é Mudei de acordo com as minhas características, como se fosse um simulador, vai mudar em relação àquilo que são as minhas características, os meus requisitos ou aquilo que pretendo no seguro. Será assim? É adaptado também, então, à pessoa? Isso. Portanto, é tudo, nós baseamos-nos sempre quase em 3 princípios, que é a simplicidade e, portanto, tudo que seja da user experience, a linguagem simples para as pessoas perceberem bem o que é que estão a comprar. Depois a parte da transparência, ou seja, é tudo explicado, o que é que o produto inclui, o que é que o produto exclui, o que é que as coberturas significam, portanto é tudo explicado muito direitinho para as pessoas perceberem tudo direitinho. E depois é personalização, ou seja, tudo o que nós sugerimos tem a ver com a pessoa que eu sou, não é a pessoa A ou a B ou a C, é a Ana, o seguro para a Ana. Exatamente, é personalizável, não é? Não pode ser, ok, eu tenho um seguro bom, faz este porque é igual ao meu, não. Tem que ser adaptável à pessoa. Exatamente, portanto, nós temos em consideração o que sabemos sobre a minha pessoa, por exemplo, se for eu que estiver a comprar, ou sobre a Ariana, e portanto usamos um conjunto de dados que a pessoa, que os nossos utilizadores nos fornecem, que nós perguntamos, e depois da própria interação que têm com a plataforma, nós vamos aprendendo um bocadinho sobre a pessoa também, e portanto aí é que está a inteligência da plataforma, é no fundo adaptar a quem nos está a usar. E, portanto, é sempre aqueles produtos que nós estamos a sugerir, é sempre para aquela pessoa em concreto, tem sempre em consideração as necessidades e as circunstâncias daquela pessoa. E, portanto, eu acho que é aí muito que está um bocadinho da inteligência e um bocadinho da inovação do nosso serviço. É, de facto, aquilo que estamos a ver é orientado para nós. Exatamente, também quebra aquilo que é o tradicional de ir a um mediador de seguros e fazer toda, não só a deslocação ou ter que ir atrás de vários sites, porque os seguros estão colocados em vários sites, então vocês acabam por ser uma espécie de um motor de busca sobre seguros.
Portanto, nós temos parcerias com várias companhias de seguros. E, portanto, o que nós fazemos é, quando alguém vai ao nosso site e pretende comprar um seguro, nós fazemos essa pesquisa toda no momento, portanto, é tudo em real time. E, portanto, mostramos, quase que fazemos a pesquisa num só sítio para aquela pessoa, para ela não ter que estar a N sites diferentes e a perder imenso tempo ou deslocar-se. E, portanto, consegue em poucos segundos, em poucos minutos, perceber qual é que é a oferta de mercado que é indicada para ela e poder optar, não é? Perceber bem o que é que aquilo inclui e, portanto, depois escolher o que é mais indicado para si. E portanto, normalmente o que acontece é que as pessoas não percebem nada do que é que deve haver numa apólice, o que é que está, como é que vai ser o melhor seguro de crédito, como é que vai ser o melhor seguro de vida, tudo aquilo que tem a ver com a parte também aqui de conhecer o que é por trás de um seguro e as condições. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Sim. Qual é aqui a tua experiência também, onde estão os principais... Isso é uma das... Nós também temos, por isso é que nós dizemos que é uma plataforma de compra e de gestão. Ou seja, nós também oferecemos serviços que também são gratuitos e as pessoas que se registram connosco têm acesso a isso de forma gratuita e de forma totalmente acessível. A 4 serviços, que implica exatamente ajudar na gestão desse processo também e explicar um bocadinho aqui que eu acho que é importante e depois encadeei aí na tua pergunta, que são 4 serviços que eu explico brevemente o que é que eles são. É um sítio único, ou seja, eu consigo na plataforma da Mudei juntar todos os produtos que eu tenho. Ou seja, se eu tiver um seguro automóvel, ou um seguro de saúde, ou um seguro de vida, eu consigo adicioná-los à plataforma da Mudei e, portanto, tenho um sítio único onde eu tenho toda a informação dos meus seguros. Quanto é que eu estou a pagar, o que é que eu estou a pagar, a quem é que eu estou a pagar, com que periodicidade, quando é que eles renovam, se inclui a cobertura A, B ou C. Portanto, eu tenho um sítio único onde posso guardar todos os meus seguros. E depois, associado a isso, temos um segundo serviço que é as pessoas podem anexar junto com esses seguros toda a documentação dos seguros. E um dos problemas que nós encaramos várias vezes é que quando precisamos não sabemos onde é que os papéis estão. Não é? E, portanto, temos aqui um sítio em que se consegue arquivar juntamente com todo o detalhe do seguro a documentação para que ela esteja disponível exatamente quando nós precisamos. Quer eu tenha um acidente de automóvel, quer preciso de fazer alguma coisa, vou ao meu telemóvel e estar lá. Não é? Portanto, tem tudo, sei sempre onde é que eles estão. E depois temos 2 serviços que eu acho que se encaixam muito nisso que estavas a perguntar, que é um serviço de consultoria personalizada. Ou seja, nós enquanto indivíduos, enquanto pessoas de família, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, temos necessidades concretas de seguros. Existem os seguros que são obrigatórios, como por exemplo o seguro automóvel ou um seguro de acidentes de trabalho, não é? E portanto a lei obriga-nos a ter, mas mesmo dentro desses existem características que temos de terem atenção. Mas depois existe produtos que nós, ou seguros que nós, enquanto mães ou pais de família, ou profissionais, ou até mesmo a ver com os nossos hobbies, que nós devemos considerar ter para estarmos protegidos quando precisamos. E, portanto, essa consultoria personalizada que nós fazemos, exatamente fazemos quase uma análise, um diagnóstico da situação da pessoa, das necessidades da pessoa e sugerimos quais são os seguros que as pessoas devem ter. E, portanto, existe aqui toda essa parte automatizada, digamos assim, onde está a inteligência que nós usamos, a inteligência artificial. Portanto, existe esse serviço que eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem exatamente quais são as suas necessidades em termos de seguros e de que forma é que podem estar bem protegidas em todas as áreas da sua vida. E depois temos um 4º serviço que tem a ver com todo o processo das renovações, ou seja, os seguros geralmente renovam-se todos os meses e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós devemos fazer para termos a nossa carteira de seguros atualizada e eficiente, não é? Com alguma poupança, eventualmente se pudermos, não é? E, portanto, todo aqui um conjunto de coisas que devemos fazer. E nós também apoiamos tudo isso, quer seja por lembretes, quando os seguros estão para renovar, portanto, o seguro está-se a renovar daqui a 30 dias, nós lembramos a pessoa,
quer seja por fazermos uma pesquisa de mercado, ou seja, sabemos que a pessoa tem aquele determinado seguro, porque ela anexou os seguros todos e tanta gente sabe o que é que ela tem, sabemos pelo consultor quais são as necessidades que ela tem e, portanto, conseguimos fazer uma pesquisa no mercado para lhe apresentar alternativas que sejam mais adequadas à circunstância que a pessoa está no momento ou ao tempo em que ela está no momento e que se calhar eventualmente até lhes permita fazer aqui alguma poupança. Claro. E portanto ajudamos com esse, portanto isso tudo é quando nós dizemos que há uma gestão eficiente da carteira, tem a ver com estes serviços gratuitos que nós disponibilizamos e que tem muito a ver com essa parte de estarmos protegidos e bem protegidos. Exatamente. Isso para quando é preciso. Para quando é preciso. Portanto, neste caso, fazendo aqui um ponto de situação, eu para saber qual é o melhor seguro automóvel para mim, eu para poder confirmar todas estas informações, eu posso fazê-lo através da app Mudei, porque ela vai otimizar de acordo com aquilo que é o valor, por exemplo, que eu quero gastar, ou que eu tenho um intervalo de preços que quero gastar, correto? E aquilo que é a minha necessidade, não é? Em relação às prestações. Sim, nós fazemos um conjunto, por exemplo, dou um exemplo muito prático no caso do seguro automóvel, que é um seguro que a maior parte das pessoas tem e que é familiarizada com, é um seguro obrigatório por lei na sua componente de responsabilidade civil, ou seja, eu tenho que salvaguardar que se eu tiver um acidente e os estragos que eu faça a terceiros ou nas coisas de terceiros, eles estejam cobertos pelo seguro. Essa é a componente obrigatória. Agora, nós sabemos que o seguro automóvel pode incluir muito mais para além disso, não é? Para vidros, uma série de coisas que nós estamos depois temos os danos próprios, etc. Portanto, por exemplo, um exemplo muito grande, e nós até estamos a desenvolver o seguro automóvel para compra de 100% online, temos debatido isto muito internamente, exatamente para criarmos esta inteligência de poder sugerir à pessoa o produto mais indicado, tendo em conta as necessidades delas. E, portanto, um exemplo muito concreto é, geralmente, os seguros automóveis. O seguro automóvel nós temos tendência para comprar o mais barato, porque nos impõem, porque nós estamos obrigados a comprar e, portanto, quase por uma questão de irreverência, vamos gastar o mínimo possível, não é? Só que o seguro automóvel existe para proteger um conjunto de coisas que são muito importantes e, portanto, nós nunca devemos esquecer isso. E o que nós costumamos dizer, ou eu costumo dizer, que o seguro deve-se comprar quando não é necessário, porque quando já é tarde demais. E portanto, no caso do seguro automóvel é um caso muito concreto. Por exemplo, se tivermos um carro que é relativamente novo e tal, se calhar temos que pensar que se batermos, queremos que o seguro cubra os danos do carro, não é? Ou os riscos, ou quebra de vidros, ou o que seja. Mas há uma coisa que também é muito importante nós pensarmos, onde é que guardamos o carro? Guardamos o carro na rua ou guardamos o carro na garagem? Fazemos viagens longas ou não? Que tipo de estradas é que nós usamos? Usamos estradas de terra batida ou estradas nacionais ou autoestradas? Quer dizer, tudo isso, o uso que nós fazemos do carro é muito importante para determinar que coberturas é que nós devemos incluir no seguro. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não têm muita informação é que o seguro automóvel está feito para proteger o veículo ou os estragos nas outras pessoas. Por exemplo, o condutor, regra geral, não está protegido. Sim. Portanto, se eu passo muito tempo no carro, se eu sou, por exemplo, a pessoa que o rendimento em casa é extremamente importante, quer dizer, eu tenho que me proteger a mim enquanto condutor e, portanto, ter uma cobertura de proteção de condutor, que é uma coisa complementar ao seguro automóvel, é extremamente importante. Normalmente tem ali uma margem para acidentes, não é? de saúde e afins, há sempre ali uma exatamente, ou seja, se eu ficar incapacitado de trabalhar, se tiver um acidente e precisar de ir ao hospital, cobrir as minhas despesas, portanto, quer dizer, isso são tudo coisas adicionais que nós devemos ter muito em consideração. Outra coisa extremamente importante é os passageiros geralmente não estão protegidos. Ora, se eu, por exemplo, faço as entregas dos meus filhos no infantário, vou buscá-los e não vou buscá-los, quer dizer, eu tenho que os proteger, não é? E, portanto, tudo isso são coisas que nós tentamos perceber e os seguros que nós sugerimos têm em conta isso.
E, portanto, eu acho que é muito importante as pessoas, quando estão a comprar um seguro automóvel, como qualquer outro seguro, isto é só um exemplo, devem pensar, ok, o que é que eu quero proteger? O que é importante para mim? E de que forma é que o seguro pode ajudar nisso? E não se focarem apenas no preço, que eu às vezes, dentro daquilo que nós queremos, temos que procurar o mais barato, obviamente. Mas esse não deve ser o único fator de decisão, que eu acho que é muito importante, mesmo naqueles seguros. Infelizmente, neste caso, por causa também dos nossos rendimentos em Portugal e também por causa do Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque depois nós temos seguros de saúde e pensamos que temos um Sistema Nacional de Saúde gratuito, quer dizer, acaba por haver aqui também uma mudança daquilo que é realmente a necessidade de ter um seguro, que é um paradigma que nós também vamos falar aqui, se vemos isso como despesa ou como segurança. E passando um pouco então aqui por essa parte, começamos já aqui a tentar perceber um pouco qual é a tua ideia da sociedade. Tu trabalhas com seguros há muitos anos. Nós sabemos, e eu sei, porque indiretamente também trabalhei com a associação ao crédito e afins, enquanto trabalhava no banco e afins, mas a verdade é que os seguros, neste caso, são fulcrais para certas situações. Eu via muitas pessoas, no meu caso, que não tinham capacidade de fazer o pagamento sobre o seu empréstimo e depois era o seguro que depois acabava de uma maneira ou outra contratado de fazer a diferença, ou até mesmo quando havia a morte de alguém que era o titular da dívida, depois se podia cobrir ou não é? Mediante o seu património. E este tipo de questões nós nunca pomos a pensar se vão acontecer connosco. A questão é, um seguro de vida será uma boa ideia, uma má ideia? O que é que tu achas em relação a isso? Aproveitando também aqui esta questão um pouco mais... Eu acho que a minha opinião sobre seguro de vida é simples, eu acho que todos devemos ter. Existem vários tipos de seguros de vida que podemos explicar um bocadinho, mas se calhar voltando um bocadinho à tua pergunta no início, que é... eu acho que devemos olhar para o seguro como uma poupança que estamos a fazer para que quando alguma coisa séria acontece, nós possamos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos e como profissionais, poder responder financeiramente àquela situação. E, portanto, quer seja um acidente que tenhamos de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ou o que seja, quer seja por ficarmos incapacitados da nossa capacidade de trabalhar, quer seja porque falecemos, mas quer dizer, os nossos filhos e a nossa esposa, o nosso marido, continuam a ter que ter as despesas de educação, as despesas de casa, tudo isso, não é? Quer seja a própria casa em que nós vivemos que tem que continuar a ser paga, não é? Portanto, tudo isso, eu acho que devemos ver sempre um seguro não como um custo e como um encargo, mas por uma poupança que estamos a fazer, que vai lá estar quando nós mais precisamos. E, portanto, vamos pondo todos os meses ou todos os trimestres, ou que seja, um bocadinho de lado, para que quando alguma coisa má aconteça, nós temos a capacidade financeira para a enfrentar. E, portanto, não temos que nos preocupar. Exatamente. A generalidade não tem acesso a uma boa vida financeira, neste caso a um bom património, por isso não pode fazer face às suas despesas quando se trata disso. Portanto, seria uma das opções fazer aqui então um seguro de vida. Não é? Sim, o seguro de vida eu acho que é extremamente importante. Eu costumo dizer que o seguro de vida é quase um ato de amor, não é? Porque é o seguro de vida é para os outros. Geralmente as pessoas dizem, mas o seguro de vida acontece quando eu já cá não estou. É verdade, mas quem cá fica, nós temos que continuar a cuidar deles de alguma forma. Sem dúvida. E, portanto, o seguro de vida tem várias componentes. Tem a componente associada ao crédito de habitação. E, portanto, o que é que isso acontece? O seguro de vida associado ao crédito de habitação é geralmente uma obrigação que o banco nos impõe quando queremos fazer um crédito, não é? Para comprar uma casa. Portanto, eles exigem-nos isso, mas esse seguro de vida protege o banco e o empréstimo do banco. Ou seja, protege a nossa casa, mas de uma forma indireta. O que acontece? Se eu falecer enquanto titular do crédito, não é? O segurador vai pagar ao banco o valor em dívida que eu tinha do empréstimo, não é? Portanto, a casa fica paga. Portanto, o seguro de vida ao banco é uma proteção para o banco, embora de forma indireta também proteja. Exatamente. Depois existe o seguro de vida que não está associado ao crédito de habitação, que eu acho que é aquele que toda a gente também deve ter, apesar de não ser obrigatório, ser uma decisão nossa ao fazermos, que é mais o considerado seguro de vida de proteção,
que tem a componente de falecimento, ou seja, eu contrato com uma seguradora um valor, 50 mil, 100 mil euros, o que seja, e pago um valor pequenino por mês, e que se algo me acontecer, a seguradora vai pagar esse valor que eu contratei a quem eu decidi, quer sejam os meus herdeiros legais, quer seja o meu cônjuge, quer seja alguém que eu queira continuar a cuidar, mesmo não estando cá. E, portanto, esse valor é importante as pessoas pensarem quais são as despesas, se tiver filhos menores, quais são as despesas que eles vão ter de educação, as despesas de vestuário, as despesas de alimentação, tudo isso que continuam a existir mesmo eu não estando cá. Não é? E, portanto, é nessa componente. Existe também, geralmente se pode associar ao seguro de vida, uma cobertura de incapacidade ou de invalidez. O que é que isso acontece? Se eu por algum motivo tiver um acidente ou uma doença e deixar de poder trabalhar ou de deixar de trabalhar a tempo inteiro e ter uma remuneração a tempo inteiro, o seguro paga-me também a mim e, portanto, eu consigo manter a minha qualidade de vida, a minha família consegue manter a qualidade de vida e, portanto, eu acho que um seguro de vida é extremamente importante. Esta componente de proteção, acho que é muito importante as pessoas pensarem em ter, porque é uma tranquilidade saber que se acontecer alguma coisa a mim e eu continuo a estar protegida se eu for por invalidez, ou a minha família, ou as pessoas de quem eu gosto, continuam a estar protegidas, porque entra-lhes um valor que lhes permite manter a qualidade de vida. Existem várias situações, eu acho que é muito giro, nós temos o seguro de vida com compra 100% digital na plataforma, e fomos os primeiros em Portugal em que a compra é 100% digital, portanto fomos pioneiros nesse sentido, e é muito giro ver quem as pessoas nomeiam para receber aquele dinheiro. Portanto, temos pessoas que nomeiam amigos, por exemplo, temos pessoas que nomeiam irmãos, claro que também alguns os filhos, ou os herdeiros, ou o marido ou mulher, mas é muito interessante e por isso que eu digo que o seguro de vida nesta componente de proteção, porque estamos a contribuir para, se nos acontecer alguma coisa, aquela pessoa fique tranquila financeiramente. E portanto eu acho que é por isso que eu digo que é um ato de amor. Nós até temos uma campanha nesse sentido, porque eu acho que é muito interessante esta componente emocional que as pessoas dão ao seguro de vida de proteção. E por isso é que eu acho que toda a gente deveria ter, não é? Porque todos nós temos pessoas de quem gostamos e que queremos continuar a cuidar. E o seguro de vida é daquelas coisas que quanto mais cedo fizermos, melhor. Porque à medida que vamos envelhecendo, naturalmente o nosso risco de falecer aumenta. Claro, e também aumenta problemas de saúde que possamos ter. Não é? E, portanto, quanto mais cedo fizermos, mais saudáveis somos, menos pagamos. E, portanto, eu acho que é importante sempre pensar nesta componente, que eu acho que é extremamente interessante. Mas existem duas coisas, neste caso, que normalmente afastam as pessoas do seguro. Primeiro, porque acham que não têm aquela necessidade de o ter, que estamos aqui a debater-nos. Em segundo lugar, porque os rendimentos são baixos, normalmente procuram só diminuir os custos, então o seguro será uma despesa, não é? Em vez de ter aqui a segurança. E há aquele entrave também da burocracia em si, da própria apólice, de perceber o que é que está a fazer e depois vai estar a pagar uma prestação a mais, porque normalmente a falta de informação leva, e esse desconhecimento leva a subscrições que por vezes não são boas para a pessoa e principalmente o que é que nós devemos ter em atenção quando eu olho para fazer um seguro, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu tenho de perceber. Quais são aqui as tuas dicas que queres deixar ficar para termos atenção? Sim, eu acho que agora, quer dizer, como mudei já tem, mas também existem. A mudei veio resolver isso, não é? Mas veio resolver um bocadinho. Para os leigos. Surgiu muito na perspectiva de que realmente o processo de seguros para compra é penoso, não é? Em muitas situações é penoso. Tem que se falar com muitas pessoas, tem que se preencher muitos papéis, tem que se ter muitos tempos de espera, primeiro que se resolva demora muito tempo, não se percebe nada do que se está a comprar e de facto nós tentamos combater isso, não é? Penso que estamos a conseguir de certa forma, simplificar esse processo todo. Eu acho que é muito importante as pessoas, quando estão a optar por um seguro, perceberem bem qual é que é a sua capacidade financeira e, portanto, perceber exatamente quanto é que podem gastar, não é?
porque não podem ir para além daquilo que não interessa muito estar a fazer um seguro hoje, se eu vou cancelar daqui a 6 meses, quer dizer. Portanto, temos que ter um bocadinho para o manter, não é? Exatamente. E por isso eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência de quanto é que podem pôr de lado para fazer essa poupança de médio e longo prazo, não é? E portanto isso é um ponto muito importante, e depois perceberem muito bem exatamente o que para elas é importante, para poderem depois, quando estão a ser apresentadas as opções, dizer ok, este é mais caro, mas isto não me interessa, tem estas coberturas que para mim não são importantes. Este aqui não é tão barato como aquele, mas realmente tem esta opção aqui que para mim é importante. Portanto, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem exatamente aquilo que querem proteger. Porque depois há uma combinação grande de produtos no mercado, e as seguradoras nesse sentido fazem um bom trabalho de fazer produtos mais simples, produtos mais completos, digamos assim, para cobrir determinadas situações. E, portanto, eu acho que é muito importante essas duas componentes, eu perceber exatamente quanto é que posso gastar, até onde é que posso ir para manter essa regularidade que vai ser necessária, não é? E depois também perceber exatamente o que é importante para mim, que é para eu encontrar aquele produto que me vai servir no momento em que eu precisar. Porque nós, em certeza que também ouviste isso várias vezes, as pessoas costumam dizer eu tenho seguro, mas depois quando eu quero usar não cobre nada. Descobrem que afinal isso não está a abranger nada daquilo que precisariam, porque fizeram as coisas citadas, não é? Não sabiam o que estão a fazer, até desconhecimento. Exatamente. E portanto eu acho que muitas vezes é desconhecimento, muitas vezes também é no momento da compra não terem elencado o que é importante para elas. E portanto se souberem exatamente o que querem proteger e depois a informação que lhes for apresentada ser simples, de uma forma que se entenda bem para se fazer uma decisão informada, portanto sabem que se alguma coisa acontecer, sabem se está incluído ou se não está incluído, e portanto depois não há essa frustração com o seguro no momento de o usar. Eu achava engraçado na altura, porque muitas pessoas às vezes descobriam que tinham um seguro, não sabiam que estavam a pagar também o seguro na prestação, o que era já por si algo que eu ficava um pouco espantada, não saberem o que é que estavam a pagar, e depois como consequência também saberem que afinal aquilo cobriu aquele problema e ficavam todas contentes, ao contrário de outras que achavam que tinham e depois não tinham. Portanto houve aqui várias situações que infelizmente me deparei e tive que ver aqui as pessoas a reagirem de formas diferentes por desconhecimento ou falta de preparação. Agora, nós sabemos aqui que estas questões são importantes, nós precisamos então de ter isto simplificado e a vossa plataforma veio alterar isso. Portanto, ela vai ficar aqui em baixo o link para vocês acederem e vocês podem então inscreverem-se e darem uma vista de olhos à oferta que têm disponível na plataforma, e com certeza depois também, se houver alguma dúvida, alguma questão, eu vou deixar também ficar aqui o teu contacto para que as pessoas possam entrar em contacto contigo e saber, tendo aqui obviamente a noção de que se trata de uma aplicação que vai resolver um problema, que é poder otimizar e facilitar na escolha do melhor seguro de forma individual. Portanto, vamos ver se realmente aqui as pessoas têm um gosto diferente pelos seguros, começam a ter aqui uma perspectiva, uma mentalidade diferente em relação àquilo que é a sua vida e a proteção que têm que ter. Queria só terminar com uma questão relacionada com os seguros de investimento, seguros que à partida, eu sei que a Mudei ainda não tem na sua app para disponibilizar, mas quem sabe no futuro, não é? Estivemos já a conversar antes, mas a ideia aqui é perceber o que é que tu achas sobre estes seguros de investimento e como é que está também a panorama português sobre isto, para que também nos possas dar aqui a tua opinião como alguém da área. Os seguros financeiros, os seguros de investimento, eles dividem-se geralmente em duas vertentes: os seguros de capitalização e os seguros ligados a fundos de investimento. Os seguros de capitalização são seguros que nós vamos pagando um prémio, ou vamos fazendo pagamentos periódicos ou eventualmente únicos, e depois, ao final de algum período, temos um capital e uma remuneração garantida. Geralmente 5 anos, 8 anos, e portanto existe aqui, eles são orientados para a poupança, e portanto se as pessoas quiserem pôr algum valor de lado e saber que tem uma rentabilidade fixa no final, e portanto são seguros que não têm risco praticamente nenhum, só existe um risco associado à falência da seguradora, mas isso quase que é inexistente pela própria supervisão que existe do mercado segurador em Portugal. E, portanto, são produtos que não têm uma rentabilidade assim muito alta, são rentabilidades pequeninas,
se calhar em alguns casos melhores do que nos depósitos a prazo, por exemplo, e portanto é uma opção interessante para quem é um bocadinho averso ao risco, não é? E portanto gosta de saber que aquele dinheiro está lá garantido e portanto não foge, não é? E pode ser uma boa alternativa. Existem já as seguradoras geralmente especializadas, porque isto é um produto dentro do ramo vida, portanto só as seguradoras que têm autorização para distribuir, para comercializar produtos do ramo vida é que podem, e existem muitas em Portugal, e algumas têm produtos interessantes que eu acho que é interessante explorar. Nós, apesar de não termos isso, a compra do seguro de uma forma 100% online, podemos ajudar com esse processo, se as pessoas quiserem, mas existem já aí produtos que eu acho que é muito interessante, e eu acho que tem-se ouvido muitas notícias de que as pessoas estão a poupar mais dinheiro, não é? E, portanto, se calhar é interessante até olharem para esses produtos e perceberem se há uma alternativa boa para, em vez de terem o dinheiro no banco parado, poderem eventualmente ter alguma rentabilidade, que apesar de ser pequenina, é certa, não é? Existem depois os seguros ligados ao fundo de investimento, que são os chamados Unit Linked, que esses aí não têm rentabilidade garantida e, portanto, para um investidor mais dinâmico e mais arrojado, digamos assim, em termos de risco, e, portanto, como o próprio nome indica, são ligados a fundos de investimento e têm muito a ver com a rendibilidade do próprio fundo, não é? E, portanto, pode acontecer o pior cenário de que ou não tem remuneração nenhuma ao final do tempo, ou eventualmente até perdem o capital. E, portanto, esses aí são mais arriscados e se calhar iria menos para esses, mas eu também sou um bocadinho a vez do risco, por isso a minha perspectiva depende, mas geralmente pronto. Sim, mas isso, existe oferta, ok, se quisermos comprar riscos, se calhar até pode existirem outros produtos mais interessantes, mas no caso, principalmente para quem é conservador, estes seguros de capitalização com capital garantido até podem ter aqui, às vezes, um bocadinho mais do que um depósito a prazo certificado. Se a pessoa realmente tiver alguma poupança do lado, como é de capital garantido, com um risco praticamente inexistente, eu acho que é uma alternativa interessante. Acho que para quem tem mais idade, não é? Porque já não vai estar a arriscar tanto ali junto. Exatamente. Eu acho que é muito importante. As pessoas podem fazer resgates, é uma coisa que também é interessante, ou seja, se durante o período precisarem do dinheiro para alguma coisa, eles podem resgatar. Geralmente existem algumas penalizações, portanto é importante as pessoas lerem bem isso. Mas acho que é uma alternativa interessante e certa, não é? Para que as pessoas tenham algum rendimento garantido ao final de algum tempo, e portanto acho que é um produto interessante que as pessoas podem saber um bocadinho mais. Nós podemos ajudar nesse sentido se eles quiserem, mas acho que é interessante explorarem essa como uma alternativa de poupança a médio e longo prazo. Pessoalmente, eu acho que sim, porque nós não podemos simplesmente dizer porque não rende muito, não é uma boa solução. Não, porque a pessoa tem um perfil diferente e por vezes, talvez aplicar e ter um bocadinho uma rentabilidade superior à inflação vai estar a ajudá-la a estar parado na conta bancária. Independentemente disso, eu acho que a Modeia terá aqui uma oportunidade também de crescimento no futuro, assim que estiver bem implementado, que vai resolver problemas existentes na nossa realidade, principalmente nesta parte da burocracia, a parte aborrecida de procurar, de ver o que é melhor para nós e poder num sítio só fazer a otimização. Portanto, isso fez-me escrever na crónica que estava na revista Forever Young sobre vocês. É uma das apps que eu achei que seria disruptiva naquilo que é o prisma em relação aos seguros em Portugal. Portanto, acho que da minha parte gostei muito de poder manusear a própria app. Estive a ver seguros relacionados, por exemplo, com a área dentária, na área de saúde, e acho que foi muito interessante também aqui ter essa experiência. Por isso, vai ficar aqui em baixo o link para vocês consultarem. Acho que esta conversa com a Ana também é muito interessante no ponto de vista dos seguros, que também são de formas diferentes de poupar e de nos protegermos, porque a educação financeira não passa só pela poupança, passa também pela proteção, não é? E nós temos que perceber aqui se também faz sentido termos uma proteção destas na nossa vida, porque às vezes pode fazer toda a diferença e, como disseste muito bem, quando nós precisamos, normalmente já é tarde demais. Por isso, Ana, muito obrigada desde já por ter estado aqui comigo a falar sobre esta temática de seguros, que também é uma temática especializada, não é qualquer pessoa que pode estar a falar de seguros, não é? Tendo em conta também a supervisão, e por isso quero-te agradecer desde já por isso e por estares aqui. E desejo votos de muito sucesso, gostei muito da aplicação e por isso também é um gosto poder partilhá-la aqui para o público do Renda Maior. Muito obrigada, foi um prazer, obrigada. Já sabem, se gostarem deste vídeo, por favor deixem ficar o vosso gosto. Eu
Espero-te no próximo.